meu nome é Paulo Cogos e este vídeo é sobre terceirização. Já adianto que a minha camiseta não é uma apologia à nova ordem mundial, é anti-nova ordem mundial, é uma crítica e diz que a nova ordem mundial quer nos transformar em peças de um relógio. Este vídeo é sobre terceirizações e não sobre o PL 4330, por dois motivos. Primeiro, porque o PL 4330 é uma regulação. Ele é apenas menos pior, talvez, que uma proibição, mas ainda assim é uma intervenção, é uma agressão contra o livre mercado e deve ser rejeitado. Segundo, porque esse PL cheio de alíneas, incisos e parágrafos é muito chato, não é o que interessa. O que interessa são os aspectos éticos, políticos e econômicos dos quais eu tratarei. Eu sou contra ou a favor da terceirização? Óbvio que eu sou a favor, por um único motivo. Trata-se de relações voluntárias, ou seja, não há coerção e, portanto, devem ser liberadas. Qualquer tentativa de impedi-las, estas sim são agressões, são atos coercitivos e devem ser rejeitados. Logo, se um empregado quer trabalhar para uma firma, e essa firma voluntariamente quer contratá-lo, e vai alocá-lo para trabalhar em uma outra empresa que voluntariamente contratou o serviço dessa primeira, são todas relações voluntárias. Quando o governo tenta regular ou proibir, o governo está sendo criminoso. O governo está agredindo. Portanto, a terceirização deve ser apoiada e este é o único motivo. Acabou aqui. Agora, por curiosidade, eu tratarei dos aspectos econômicos e políticos da terceirização. Mas o que é a terceirização que assusta tanto? Não é nenhuma ida de lerna, it's not a big deal. É simplesmente quando uma empresa prefere contratar uma outra para realizar algumas atividades necessárias ao processo produtivo da primeira, ao invés de valer-se de mão de obra orgânica, funcionários pertencentes à própria empresa. Estes prestadores de serviço externo são especializados, o que aumenta a eficiência, a produtividade e reduz custos de ambas as empresas. Isso é excelente para a economia. Qual é o problema disso? E do ponto de vista do trabalhador, it's not a big deal either. É simplesmente trabalhar num espaço geográfico distinto do espaço físico da empresa da qual ele faz parte. Isso acontece o tempo inteiro. Imagina que uma empresa possui um pequeno escritório num prédio comercial e possui vários representantes de venda. Esses representantes de venda vão trabalhar no ponto de venda, um local geograficamente distinto desse escritório. Ou imagine um professor contratado de uma universidade cujo ambiente de trabalho é lá no deserto de Gobi, na Mongólia, escavando o solo. Qual é o problema? A terceirização é só sobre isso. A terceirização não só é boa para a economia, como também é essencial. Isso porque o livre mercado impõe para as empresas um tamanho limite, caso elas queiram ser eficientes e produtivas. O dimensionamento de uma empresa é importante para balancear os seus ganhos de escala com o problema da informação que diz respeito aos preços relativos dos bens de capital e serviços que ela utiliza no seu processo produtivo. E este problema da informação é quão maior quanto maior for essa empresa. Conforme nos explica o economista Jesus Huerta de Soto, a integração vertical das empresas é limitada pelo fato de que quando essas inúmeras etapas são incorporadas ao processo produtivo, desaparecem os corretos preços de mercado para alguns desses bens de capital, o que faz com que as transferências verticais dentro dessa empresa não possam ser realizadas de forma eficiente. Ou seja, uma empresa muito integrada verticalmente vai enfrentar o mesmo problema de cálculo econômico que uma sociedade enfrenta no socialismo. Então haverá a tendência de que os empresários cometam erros. Assim torna-se preferível para o empresário descentralizar e não continuar integrando verticalmente a empresa, porque isso colocaria em risco a sua capacidade competitiva. A terceirização é, portanto, essa divisão de trabalho entre as empresas que permite que o sistema de preços reflita melhor o valor relativo dos diversos bens e serviços de capital existentes numa economia, tornando-a mais eficiente e possibilitando que o empreendedor se especialize naquilo que ele faz melhor, aumentando assim a produtividade da economia, reduzindo o nível de preços e, portanto, aumentando a qualidade de vida de toda a população. Aproveita-se melhor a dispersão de informação e de conhecimentos existentes numa sociedade. E quanto mais complexa for a sua economia, quanto mais avançada for a tecnologia, mais importante é essa terceirização, já que a gestão de tamanha complexidade se torna muito difícil para empresas muito integradas verticalmente. Torna-se ainda mais importante terceirizar. Os efeitos benéficos de uma divisão de trabalho entre as empresas são potencializados pelo fato de elas possuírem vantagens comparativas umas em relação às outras. Ou seja, elas são melhores em algumas atividades específicas e piores em outras. Uma teoria de como isso aumenta a produtividade foi proposta há muito tempo pelo economista britânico David Ricardo, que viveu entre o século XVIII e XIX. Vejamos um exemplo simplificado de como funciona a teoria das vantagens comparativas ricardiana. Imagine que numa ilha more apenas o Murray Rothbard e o Ludwig von Mises. Eles conseguem trabalhar um máximo de 10 horas por dia, e em cada uma dessas horas, indivisíveis por motivos de simplificação, Rothbard consegue produzir 5 coquinhos ou 4 peixes, e Mises 2 coquinhos ou 3 peixes.
Podemos ver que Rothbard é melhor que Mises em tudo, mas Mises possui uma vantagem comparativa na produção de peixes, já que o seu custo de oportunidade para produzir um peixe é de 0,67 coquinhos. Já Rothbard, para produzir um peixe, ele tem um custo de oportunidade de 1,5 coquinho. Eles não fazem comércio. E eles precisam de 23 coquinhos por dia para sobreviver, eles precisam da água do coquinho, e é bom que eles consigam consumir 12 peixes por dia. Menos que isso, e eles poderiam ficar fracos. Rothbard vai gastar 6 horas na produção de coquinhos, catando coquinho na floresta com a mão, e 4 horas tentando apanhar peixes no mar com a mão. Dessa forma, ele produzirá 30 coquinhos e 16 peixes. Já Mises vai gastar 8 horas com os coquinhos e 2 horas com os peixes, ele vai produzir 16 coquinhos e 6 peixes, e a produção total da ilha vai ser de 46 coquinhos e 22 peixes. Vejam que Mises só produziu 16 coquinhos e ele precisa de 23 para sobreviver. Rothbard tem 30, ele pode doar 7 para Mises para evitar que ele morra, e ele o faz porque ele é caridoso, e a caridade é uma realidade humana. O governo diminui a propensão à caridade, mas nessa ilha não tem governo. Dessa forma, Mises não morre. Mas ainda assim, ele só tem 6 peixes. O recomendado é que a dieta dele tenha 12. Rothbard tem 16. Ele vai doar 4 para Mises, afinal ele não vai comer menos do que o recomendado. Mises vai ficar então com 10 peixes, mas a sua dieta ainda será deficitária. Portanto, essa ilha tem um déficit de 2 peixes. Mas como Rothbard e Mises são bons economistas, eles decidem fazer comércio e se especializarem, dividir o trabalho. Dessa forma, Rothbard gastará suas 10 horas catando coquinhos e Mises gastará as 10 horas pescando. Dessa forma, a produção total da ilha será de 60 coquinhos e 30 peixes. Muito provavelmente, Rothbard venderá 23 coquinhos para Mises em troca de 12 peixes. E ainda assim, ele terá um excedente de 4 coquinhos, e Mises ficará com um excedente de 6 peixes. Dessa forma, a ilha começa a acumular poupança, e isso permite que novas atividades surjam na ilha. Imagine que chega na ilha Hans Hermann Hoppe, que não sabe nem catar coquinhos e nem pescar, mas ele é um grande inventor. O que ele faz? Ele toma uma linha de financiamento com Mises e Rothbard para obter os coquinhos e os peixes que ele precisa para sobreviver, enquanto ele inventa redes de pesca e varas de pescar coquinho, que são bens de capital que farão a produtividade da ilha disparar. Então, quando ele inventa isso, ele vende para Rothbard e Mises, pagando a sua dívida, e a produtividade de ambos dispara, o que gera mais excedente, o que possibilita novas linhas de financiamento, o que atrai mais pessoas para a ilha e viabiliza novas atividades econômicas. Dessa forma, a divisão de trabalho se prolifera e podem vir para a ilha médicos, inventores, artistas, engenheiros. É assim que a economia cresce. Essa teoria de Ricardo foi aperfeiçoada. O que existe é uma divisão do conhecimento que está disperso na sociedade e que permite que cada indivíduo aproveite melhor e potencialize o seu conhecimento único, muitas vezes tácito, a respeito das circunstâncias peculiares que cada indivíduo vive. Isso o auxilia na sua tomada de decisões e permite que ele melhor exerça sua função empresarial, precificando melhor os ativos, aumentando a produtividade e reduzindo preços em toda a economia, o que permite um aumento do padrão de vida de toda a população, a um maior acúmulo de capital e, portanto, de poupança, e subsequente queda na taxa de juros, o que viabiliza novos investimentos e permite a introdução de novas atividades econômicas, portanto, novas atividades empresariais que precificarão ainda melhor os ativos, guiando assim subsequentes divisões do conhecimento. Isso gera um crescimento exponencial na economia. Esses conceitos não são triviais, eles requerem reflexão do indivíduo para entendê-los, não são ensinados nas escolas e estão muito além da capacidade de compreensão de qualquer esquerdista. Valendo-se disso, o establishment usa suas ferramentas midiáticas para tentar convencer a população de que a terceirização é ruim. É por isso que nós vemos nulidades como atores da Globo falando mal da terceirização na TV. Mas eles são nulidades em todos os sentidos, inclusive como atores. Num livre mercado, eles não seriam atores porque eles são charlatães. Eles só estão lá porque são subsidiados pelo aparato estatal, como a Ancine, a Lei Rouanet, e assim, subornados, eles defendem o establishment, o governo, e falam mal do livre mercado. O principal argumento deles para falar mal da terceirização é de que isso é feito para aumentar o lucro das empresas. Eles falam como se lucro fosse algo ruim, mas eles sequer sabem o que significa lucro. O lucro é um fenômeno psíquico. É a percepção individual subjetiva de se estar em uma melhor situação. E é por isso que o homem age, para sair de um estado A e chegar a um estado B melhor que o estado A. Do contrário, o homem não agiria. E se o plano der certo, se as metas se concretizarem, este homem poderá dizer que obteve lucro. Em um livre mercado, obtém-se lucro adicionando valor à vida das pessoas.
Para tanto, o homem deve empreender, ele deve praticar uma atividade empresarial que consiste em prever a necessidade das pessoas, analisar quais recursos escassos estão mal precificados, mal alocados, e com inteligência e prontidão penetrar no âmago das coisas, dos fatos, prever como as situações se desenrolarão e assim alocar esses recursos de forma a melhor atender às demandas das pessoas, suas demandas mais urgentes. E com isso ele obterá o prêmio por ter alocado os recursos de maneira mais eficiente e atendido às necessidades das pessoas. Isto significa que uma empresa ou indivíduo que estão obtendo lucro estão alocando recursos escassos de forma eficiente para melhor atender às necessidades humanas. Já o prejuízo significa queima de capital, logo o lucro é algo bom para a humanidade inteira. A palavra empreender, empresa, tem raiz etimológica no latim prehendo, que significa descobrir. Ou seja, significa o uso da informação, do conhecimento para melhor praticar essa atividade empresarial que é boa para a humanidade. É isso que um empresário faz. Todas as pessoas sãs exercem função empresarial, dentre cujas características está a ubiquidade. Ela é comum a todos. Trata-se de uma característica humana e não de uma classe, como os marxistas gostam de pensar. Dessa forma, os operários, trabalhadores, também são empresários. Eles também precisam analisar o ambiente, a forma como os recursos estão alocados e, valendo-se do seu conhecimento, da sua informação, alocar aquilo que eles ofertam, que é a mão de obra, em troca de algo que lhes proporcione lucro. E todos os empresários exercem essa atividade valendo-se de perspicácia, de conhecimento. E ainda assim os políticos, que não têm conhecimento de nada, querem determinar como o empresário deve fazer isso. Isso é um absurdo. Tomemos Sócrates. Sócrates analisou o artesão, o poeta e o político. Ele concluiu que o artesão possui alguns conhecimentos específicos da sua atividade, o poeta possui um dom natural e o político não possui nada. Ele é um parasita inútil. Eu até discordaria de Sócrates. Os políticos têm um tipo de conhecimento, sim. Eles sabem como manipular, como mentir, como enganar. É como dizia Tom Clancy. O Estado é bom em matar inocentes, roubar e fraudar. Nada muito além disso. E ainda assim esses parasitas querem dizer para o empresário como ele deve fazer. Os políticos querem tomar para si o papel de empreendedor, e esse é o caminho para o colapso econômico e moral de uma sociedade. Eles querem definir, por exemplo, lá na PL 4330, o que é uma atividade fim e o que é uma atividade meio. Isso quem decide é o empresário. Se o empresário terceiriza uma atividade, está claro, é uma demonstração praxeológica de que aquela não é uma atividade fim. Do contrário, ela não seria terceirizada. As atividades que permanecem orgânicas de uma empresa são, por definição, a sua atividade fim, decidida pelo empresário. Dessa forma, se um hospital, por exemplo, terceirizar todos os seus médicos, está demonstrado que a sua atividade fim não é o exercício direto da medicina, mas sim a intermediação entre médicos, pacientes, funcionários, planos de saúde. E para exercê-la, o hospital disponibiliza equipamentos médicos, espaço físico, ferramentas gerenciais e assim por diante. Cada agente na economia, cada empresário possui aspirações e desejos únicos e para atingi-los, valem-se de conhecimentos peculiares a respeito de circunstâncias individuais que só o indivíduo pode conhecer. É aquilo que Santo Tomás de Aquino, em Suma Teológica, chamou de accidentia individualia humanorum actum, acidentes individuais dos atos humanos. Sendo que a finalidade de cada agente, que é única, é a circunstância particular mais importante a respeito desses atos. Então, quando o indivíduo decide quais atividades terceirizar e por quê, ele está tentando buscar uma finalidade única que não diz respeito a nenhum burocrata ou político. E para fazê-lo, ele precisa de um cálculo muito preciso. É por isso que ele dispõe de ferramentas sofisticadas em vários campos da ciência. Na contabilidade, por exemplo, existe o custeio ABC, Activity Based Cost. Então ele precisa fazer várias entrevistas com vários setores da empresa para poder fazer um cálculo contábil e ver quais atividades estão dando lucro, quais estão dando prejuízo, e assim decidir quais vão ser terceirizadas. Isso não diz respeito ao Estado. Aliás, nada diz respeito ao Estado. O Estado deve apenas desaparecer. Mas como disse em Rand, hoje aqueles que produzem precisam pedir autorização daqueles que nada produzem para produzirem. Alguns podem perguntar como é que fica o trabalhador, o operário. Já expliquei, eles também são empresários. Ubiquidade. Logo, quanto mais dinâmico for o ambiente de mercado, quanto menos regulado ele for, maior a chance que cada homem terá de exercer da melhor forma possível os seus dons empresariais. Porque a economia, sendo mais complexa, poderá abarcar um maior número de atividades econômicas. A divisão de conhecimento será mais profunda e haverá mais oportunidades para que cada trabalhador possa exercer a sua vocação.
Isso aumentará os custos de oportunidade de cada trabalhador de exercer uma função específica, o que também aumenta o seu poder de barganha, porque se ele estiver insatisfeito com determinado trabalho, ele pode simplesmente mudar. Uma economia mais complexa abarcará esses trabalhadores. E os negócios B2B, business to business, são característicos de economias complexas, avançadas, com cadeias de produção mais longas e, portanto, com maior produtividade, que propiciam um melhor padrão de vida. E a terceirização diz respeito justamente a um negócio business to business. Para o operário, a terceirização, que é uma relação voluntária, conforme explicado no começo do vídeo, será necessariamente boa para ele. O sacerdote franciscano Richard of Middleton, no século XII, já teve um insight de que uma troca voluntária é boa para ambas as partes, e Mises demonstrou isso através da ferramenta praxeológica. Se uma troca voluntária ocorre, necessariamente as duas partes estão ganhando, do contrário a troca não ocorreria ou ela não seria voluntária. As intervenções do governo na economia sim é que geram arranjos não voluntários, coercitivos e que, além de criminosos, antiéticos, geram ineficiências econômicas. Por exemplo, a especialização, a divisão de trabalho, nem sempre é eficiente. Ela pode ser exagerada, de forma que um funcionário perca a capacidade de ter uma visão holística do processo produtivo. Ou pode acontecer aquilo que nós vemos no filme Modern Times, de Charlie Chaplin, onde um operário exerce uma função tão repetitiva que ele acaba perdendo em produtividade. Isso gera custos para a empresa e seria mais interessante, seria mais competitivo terceirizar. Mas isso só vai acontecer se houver liberdade para haver a terceirização. A empresa que contratar o funcionário terceirizado terá uma estrutura de custos, uma estrutura produtiva, um rol de informações empresariais melhor adaptados para aproveitar melhor as habilidades e vocações desse funcionário, permitindo assim uma divisão de trabalho mais eficiente, com menores custos e que se refletirá em maiores salários reais para esse funcionário. A maior compatibilidade das habilidades desse funcionário com o novo ambiente empresarial, seja por um maior dinamismo de mercado, seja pela especialização dessa empresa, nessas atividades, permite que esse funcionário exerça um maior leque de atividades interrelacionadas, de forma mais produtiva e flexível do que seria possível na empresa anterior, onde ele era uma mera atividade meio, especializado até demais, de forma ineficiente e custosa. Assim, agora esse funcionário pode explorar melhor as suas vocações, se especializar e, com isso, aumentar o seu próprio poder de barganha. E assim ele poderá atender às necessidades da população e de si próprio, através da atividade empresarial, de forma melhor, mais compatível com as suas vocações. É como disse Calvino em Sermão 31 sobre Efésios, capítulo 4, versículos 26 a 28. Certo é que jamais profissão alguma será dele aprovada, se referindo ao nosso Pai Criador, será dele aprovada se não for útil, e se o público não for dela servido, e se também não redundar em proveito de todos. Isto significa que as intervenções do governo no mercado de trabalho são pecaminosas não só pela agressão inerente ao ato, como também pelas distorções que elas geram nesse mercado. Há também uma frase de Samuel Balley que diz: toda ação requer conhecimento imediato de inúmeras circunstâncias particulares que serão aprendidas apenas por aqueles que têm interesse em aprendê-las. São os incentivos, e só haverá os corretos incentivos se houver liberdade para empreender, tanto para o empregador quanto para o empregado. Há inúmeros efeitos maléficos da proibição ou regulação da terceirização, além da agressão inerente ao próprio ato. Considerando que o empresário possui as melhores informações a respeito do seu próprio setor, da sua própria empresa, e considerando que ele disponibiliza os meios de produção para os trabalhadores, uma proibição ou regulação da terceirização implicaria impedir que esse empresário utilize os meios de produção da forma como melhor lhe convém, da forma que ele acredita ser a mais eficiente. E considerando que o capital deprecia ao longo do tempo, teremos um uso subótimo desse capital, ao mesmo tempo em que ele deprecia. Portanto, a proibição ou regulação da terceirização estará queimando riqueza ao invés de gerar riqueza. A proibição ou regulação da terceirização fornecem ao governo ferramentas que aumentam a sua capacidade de exercer controle sobre as atividades econômicas, principalmente sobre o mercado de trabalho, o que permite ao governo classificar quais atividades estão sendo exercidas e assim fazer valer a fascista legislação trabalhista brasileira, inspirada na Carta del Lavoro do ditador Mussolini, Il Duce, e implantada no Brasil pelo canalha do Getúlio Vargas, o pior brasileiro que já existiu. Essas medidas encarecem artificialmente a mão de obra, reduzem artificialmente a sua oferta, reduzindo a competitividade do trabalho, ao mesmo tempo em que aumentam os custos das empresas. Logo, haverá uma menor probabilidade dos trabalhadores obterem um aumento salarial ou um maior número de benefícios. E quem sai prejudicado é justamente o trabalhador menos qualificado. Afinal, ele tem uma menor produtividade marginal. Só quem ganha com isso é o governo, que
capitaliza politicamente todo esse caos. A restrição artificial à oferta de mão de obra reduz a produtividade marginal do capital em relação à produtividade marginal do trabalho, que está restrita de forma coercitiva. Dessa forma, há um menor fluxo de renda esperado pelo empresário para um investimento marginal em capital, o que reduz a quantidade de capital per capita na economia. E é justamente essa quantidade de capital per capita que aumenta o salário dos trabalhadores. Dessa forma, nós teremos uma escalada descivilizatória, com menor padrão de vida e um menor potencial de crescimento econômico. O menor potencial de crescimento econômico, somado a um aumento artificial dos custos da mão de obra para o empresário, fará com que haja concomitantemente um aumento no nível de preços na economia e um aumento do nível de desemprego. Dessa forma, com preços mais altos e uma menor renda agregada dos assalariados, fará com que uma maior parcela dessa pouca renda seja direcionada para o consumo e menos para a poupança. Uma diminuição no nível de poupança aumentará a taxa de juros, impedindo a viabilização de novos investimentos, o que fará a economia crescer ainda menos ou até decrescer. E tudo isso é potencializado pela concentração de capital. Já que os custos das empresas aumentam, apenas empresas grandes podem arcar com esses custos, então as empresas pequenas serão varridas do mercado. Portanto, a regulação da terceirização ou a sua proibição implicam em concentração de capital, poder é para as grandes corporações. Os sindicatos apoiam tais medidas porque, ao impor custos artificiais à mão de obra e ao impor barreiras à entrada, elas reduzem a competitividade dos trabalhadores não pertencentes a esses sindicatos ou pouco qualificados, gerando assim uma reserva de mercado para esses vagabundos. E o mais absurdo é que a adesão a esses sindicatos é obrigatória, mas se o trabalhador quiser voluntariamente se empregar como terceirizado, aí ele não pode. Então os sindicatos se acomodam e o fluxo de recursos é desviado dos setores produtivos para esses sindicatos não produtivos. Obviamente haverá um subsídio à não produtividade. Agora some todos os efeitos que eu falei. Desemprego, salários baixos, carestia, queda na produtividade, queda no padrão de vida, um mercado menos dinâmico, menos capaz de absorver as diversas vocações e teremos delineado um quadro de calamidade para os operários. Para resgatá-los, precisaríamos de mais livre mercado. Mas não é isso que a propaganda estatal dirá. Eles dirão que nós precisamos de mais assistencialismo, mais intervenção, mais welfare state, e assim teremos uma expansão do Estado babá totalitário. É algo muito parecido com o que está acontecendo nos Estados Unidos sob o governo do terrorista marxista Obama. É um plano chamado Cloward Piven. Este plano foi traçado por dois professores de extrema esquerda chamados Richard Cloward e Francis Piven, e objetiva colapsar o sistema econômico americano para fazer a própria população demandar por um sistema assistencialista centralizado federal. A legislação trabalhista gera o mesmo efeito que o plano Cloward-Piven. Ao colapsar o mercado de trabalho, o governo tratará de capitalizar politicamente esse caos de forma a gerar uma demanda política por um Estado mais inchado, mais assistencialista e que caminhe em direção ao totalitarismo. É isso que está acontecendo no Brasil. Tanto é que PT e PSDB estão juntos na sua tentativa de impedir a flexibilização da legislação trabalhista e impedir que haja mais liberdade para as terceirizações. É claro, são dois partidos de extrema esquerda, aliados desde 1993, quando eles assinaram o Pacto de Princeton, e que almejam implantar o comunismo na América Latina inteira, o chamado Unasul, via Foro de São Paulo. Apesar das demonstrações apodíticas, evidenciadas pela sólida ciência econômica através da sua lógica priorística, a CUT e o DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Manipulações Estatísticas e Mentiras Numéricas, insistem em afirmar que a terceirização faria os trabalhadores ganharem menos, mas os seus estudos são extremamente desonestos intelectualmente, conforme demonstrou o professor Roberto Ellery. Hoje, a legislação não permite a terceirização de atividades fim, mas permite a terceirização de atividades meio. E quem decide isso são os burocratas nos seus devaneios, mas o fato é que um hospital pode terceirizar os seus serviços de limpeza, por exemplo, mas não seus médicos. Então é claro que por diversos motivos uma faxineira vai ganhar menos do que um médico, mas não é porque ela é terceirizada. Portanto, os estudos da CUT e do DIEESE são completamente viesados. Há ainda um outro importante fator a ser considerado, mas para entendê-lo nós temos que entender a teoria da imputação de valor do economista Karl Menger. A produção de um bem final, que é aquele que é consumido pelo consumidor final, se dá através de uma cadeia produtiva ao longo do tempo. Bens e serviços são necessários para esse processo produtivo. Aqueles mais distantes do consumidor final, que estão no começo da cadeia produtiva, são chamados de bens de ordem superiores. No caso da produção de um pão, por exemplo, um arado é necessário a esse processo produtivo, lá na fazenda, e ele é de uma ordem superior ao trigo, sendo necessário a sua produção. Há uma relação de causalidade aqui. E o trigo é de uma ordem superior à farinha e assim por diante. Mas a imputação de valor para esses bens se dá no caminho contrário. Ela surge no consumidor através da sua valoração subjetiva do bem final, que é o pão.
O valor dos bens de capital necessários para a produção do pão são imputados a montante da cadeia produtiva conforme a sua contribuição para o processo produtivo. Isso vale para os bens e também vale para os serviços, também vale para a mão de obra utilizada no processo produtivo necessária à transformação desses fatores de produção. A contribuição do motorista de trator lá na fazenda de trigo para o processo produtivo do pão é mais crítica do que, por exemplo, a contribuição do motorista do caminhão da transportadora Baumbauer, que transporta o trigo lá para as fábricas de farinha. Há diversos bens substitutos, inclusive, para esse caminhoneiro. O trigo poderia ser transportado para as fábricas de farinha via trem, carro, ou simplesmente essas fábricas poderiam ficar conjugadas às fazendas, reduzindo os custos de transporte. É claro que essas alternativas não são as mais eficientes, mas o fato é que ninguém faria absolutamente nada sem o fazendeiro. Agora imaginem que a fazenda é obrigada a ter uma transportadora orgânica. A transportadora precisa ser da fazenda e não pode ser terceirizada. O salário desse caminhoneiro seria extremamente baixo e os custos para manter a oficina de caminhões, as garagens de caminhões, seriam extremamente altas para a fazenda. É melhor para todo mundo terceirizar. Para o fazendeiro, para o dono da transportadora, pro caminhoneiro e, obviamente, pro consumidor. Afinal, o pão ficará mais barato, lembrando que o caminhoneiro também é consumidor desse pão. O caminhoneiro em si ganhará mais, terá um salário maior se ele participar de mais processos produtivos, se ele receber a imputação de valor de outras cadeias produtivas. Logo, a terceirização da atividade de transporte permite que ele trabalhe num dia para a fazenda e no outro dia para uma outra fábrica e assim por diante, aumentando o valor do seu trabalho. Tendo em vista a teoria da imputação de valor mengeriana, nós podemos concluir que, hoje, as atividades às quais se permite terceirizar participam como meios acessórios de cadeias produtivas. Por exemplo, a segurança em um hospital. O hospital produz saúde, não segurança. Logo, a segurança é um meio acessório para o processo produtivo do hospital. Logo, a imputação de valor para os serviços de segurança será menor do que a imputação de valor para os serviços de um médico ou de um enfermeiro. Este é um outro fator que explica por que trabalhadores terceirizados costumam ganhar menos. Eles são ainda mais vulneráveis à legislação trabalhista, a qualquer tipo de intervenção que reduza a mobilidade e a flexibilidade desse mercado. Afinal, um hospital pode até dispensar a sua segurança, mas ele não pode dispensar cirurgiões. Se a legislação trabalhista impõe custos para o empresário, no caso de uma escola, ela poderia até reduzir o nível da sua limpeza e dispensar algumas faxineiras, mas dificilmente poderia reduzir o número de aulas e dispensar professores. Trabalhadores pouco qualificados são particularmente vulneráveis, portanto, à legislação trabalhista e a qualquer regulação no mercado de trabalho. Se nós quisermos aumentar a renda desses trabalhadores, nós precisamos de um mercado mais dinâmico. Nós precisamos de total liberdade para empreender. O aprofundamento da divisão de conhecimento na sociedade e a maior especialização das empresas, propiciadas pela liberdade de terceirizar e pela ausência de legislação trabalhista, permitiria que um trabalhador participasse de mais cadeias produtivas, já que o mercado estaria mais dinâmico, o mercado de trabalho seria mais fluido, e assim ele receberia a imputação de valor por vários serviços que ele poderia prestar. Inclusive, haveria uma tendência dele receber uma imputação de valor pelo serviço que ele está diretamente prestando. Ou seja, no caso do segurança, ele receberia a imputação de valor do mercado de segurança e não do mercado de saúde do hospital. Isso, quanto mais aprofundada for a divisão de conhecimento na sociedade. Se há algum excesso de divisão de trabalho, alguma especialização ineficiente, ela acontece porque os impostos, as regulações e a legislação trabalhista aumentam os custos do empresário de manter uma mão de obra orgânica, forçando-o a incorrer em uma terceirização ineficiente. Se nós quisermos evitar essa especialização indesejada, nós temos que acabar com essas intervenções do governo na economia. Aliás, a própria legislação trabalhista, ao impedir a mobilidade e o emprego versátil da mão de obra no processo produtivo, faz com que o seu valor seja diminuído. Afinal, tudo aquilo que é menos versátil, que possui menos alternativas de uso, terá um menor valor, um menor preço. E o menor preço da mão de obra se traduz em menores salários. A esquerda afirma também que os trabalhadores terceirizados são mais propensos a acidentes, mas nos seus estudos eles não fazem uma estratificação desses trabalhadores por função, sendo que algumas funções, dada sua natureza, são mais propensas a acidentes. Não é o fato de ser terceirizado ou não que muda a periculosidade da natureza dessas atividades. A própria Carta Capital, que é um veículo extremamente esquerdista, afirma: a segurança é prejudicada porque companhias de menor porte não têm as mesmas condições tecnológicas e econômicas. Além disso, elas recebem menos cobrança para manter um padrão equivalente ao seu porte. Muito bem, a própria esquerda admite que a real causa dos acidentes é o fato de não haver condições tecnológicas e econômicas que propiciem um ambiente de trabalho mais seguro. Para que haja medidas de segurança e meios de prevenção de acidentes, é preciso que haja dinheiro para pagar por eles
e é preciso que haja concorrência entre as empresas de forma que aumente o poder de barganha do trabalhador, que obviamente prefere trabalhar num ambiente mais seguro. As seguradoras desses trabalhadores também preferem que eles trabalhem num ambiente mais seguro para não ter que pagar indenização. Dessa forma, a legislação trabalhista e a proibição da terceirização, que concentram capital e reduzem o lucro das empresas ao aumentarem artificialmente os seus custos, só poderão aumentar o número de acidentes. Uma sociedade regulada dessas terá menos tecnologia e menos capital acumulado para fornecer os meios necessários para a prevenção de acidentes. Além disso, com menos mobilidade, os trabalhadores vão ter menos poder de barganha para escolher. E como a própria Carta Capital admitiu, as empresas menores recebem menos cobrança para manter um padrão de segurança. Logo, a causa dos acidentes não é a terceirização, mas uma distorção jurídica, uma bizarrice, causada pelo fato do pensamento positivista ignorar os direitos dos indivíduos e ter um viés utilitário. Ah, a empresa pequena não pode pagar. Mas se ela negligenciar a segurança de um operário, ela deve pagar pelo dano que ela causou, não importa qual o seu porte. Além disso, existe uma orgia jurídica. Se um operário sofrer um acidente numa empresa maior, haverá uma maior probabilidade dos advogados conseguirem um bom dinheiro na forma de indenização de uma empresa mais rica. Logo, essas empresas maiores, mais ricas, serão mais cobradas. O que nós precisamos é acabar com essas distorções jurídicas e ter um sistema de direito mais estável, pautado pelo justnaturalismo, pelos direitos dos indivíduos, que punam a negligência pelo dano que elas causaram ao indivíduo. Mas como disse Montesquieu, as leis inúteis enfraquecem as leis necessárias. Logo, esse rol de regulações que a esquerda defende enfraquece a necessária proteção ao direito de autopropriedade do indivíduo. Se nós quisermos aumentar o padrão de vida dos operários ao mesmo tempo em que reduzimos o desemprego, nós temos que acabar com toda a regulamentação do mercado de trabalho que o engessa. Nós temos que acabar com a legislação trabalhista. E a terceirização permite driblar esse aparato regulatório, sendo ela, portanto, uma verdadeira ferramenta de desobediência civil. Isso é excelente. A geração de emprego se dá quando o empresário aumenta a sua demanda efetiva por mão de obra. E isso só acontece quando ele espera obter um fluxo de renda positivo com a contratação de um trabalhador marginal. Portanto, a terceirização, ao reduzir custos e aumentar a produtividade desse trabalhador, dada a sua maior especialização, gerará empregos. E eu me refiro aqui a empregos produtivos. Nós temos um trade-off entre produtividade e controle estatal na economia. Nós temos que escolher uma economia produtiva ou uma economia controlada. A terceirização permite uma economia produtiva, dinâmica. Já a proibição dela é mais uma forma de controle estatal na economia que a engessa e diminui o padrão de vida de toda a população. Nós temos que escolher entre o engessamento monopolístico causado pela interferência dos sindicatos ou o dinamismo, a fluidez da economia, que permite que os empresários, os operários e toda a sociedade aloquem os recursos da maneira mais eficiente possível, aumentando a produção de bens e serviços e reduzindo o nível de preços. Obviamente que eu escolho esse dinamismo. Depois de ver esse vídeo, alguns podem até argumentar: ah, esse cara tá falando isso porque é um capitalista. Eu sou capitalista mesmo. Então vejamos os argumentos da esquerda, mas uma esquerda que não era puxa-saco de autoridade como a esquerda de hoje é. Mikhail Bakunin, um anarcossocialista que participou da primeira internacional, escreveu em Bakunin on Anarchy: as pessoas podem viver livres e felizes apenas quando organizadas de baixo para cima, em associações independentes e completamente livres, sem paternalismo governamental. Aí ele dá uma esquerdada aqui, embora não sem a influência de uma variedade de indivíduos e grupos livres. Aprenderam, esquerdistas? E Malatesta, um anarcocomunista, escreveu em L'Anarquia: é difícil entender como alguém pode acreditar que os serviços públicos indispensáveis à vida social podem ser melhor garantidos por ordem de um governo e não através dos próprios trabalhadores, que por sua própria escolha ou por acordo com outros, realizem-nos sob o controle imediato de todos aqueles interessados. O que o Malatesta está falando é para dar liberdade dos trabalhadores escolherem como eles querem trabalhar. Deixe então que haja terceirização, afinal isso permite uma maior concorrência entre as empresas, o que oferecerá uma maior gama de possibilidades de trabalho para os operários escolherem, inclusive a possibilidade de se tornar um profissional liberal e prestar os serviços por conta própria, sem a necessidade de se submeter a uma relação de trabalho. Não é isso que os marxistas sempre sonharam? À medida em que a sociedade acumula capital e se aprofundam as divisões de conhecimento, as relações de trabalho remanescentes ficarão cada vez mais flexíveis e o fornecedor de mão de obra terá cada vez maior poder de barganha. Afinal, a mão de obra humana é o bem mais escasso e demandado que existe. Sempre haverá demanda por mão de obra. A esquerda não consegue entender uma coisa tão simples. Então eu vejo até anarcocomunistas defendendo interferência do Estado, regulação do Estado no mercado de trabalho.
Vocês não são anarquistas, anarquista sou eu. Foi um vídeo de mais de meia hora para explicar esses conceitos econômicos que não são triviais, que requerem reflexão do indivíduo, só para refutar uma intervenção do Estado localizada no mercado de trabalho que quer proibir ou regular as terceirizações. Se para cada vez que o Estado quiser fazer alguma intervenção no livre mercado, na atividade econômica, nas liberdades individuais, nós tivemos que fazer um vídeo gigantesco para explicar esses conceitos econômicos, e mesmo assim eu os apresentei de forma superficial. Existe uma literatura enorme sobre os conceitos aqui apresentados. Se para cada vez que o governo quiser intervir, nós tivemos que explicar tudo isso, fica difícil. Então eu peço para vocês que rejeitem, por motivos éticos, toda a intervenção do governo, toda a iniciação de agressão contra inocentes, contra não agressores. Enquanto nós não tivermos essa mentalidade, enquanto nós pensarmos de maneira utilitarista e não deontológica, e não em relação aos direitos dos indivíduos, sempre haverá espaço para a propaganda do Estado. Sempre haverá espaço para que ele se aproveite da ignorância da maioria das pessoas sobre assuntos econômicos para expandir os seus tentáculos na sociedade. Pensem nisso. Um abraço.